E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aí. Estamos lidando, ó, agora já tem até música de fundo massa. Reggae ska, quem diria. Beleza? A ideia dessa aula aqui é fazer uma revisão aí da nossa avaliação diagnóstica, passando por todas as questões, ok? Eu não consegui ainda criar o cursor do mouse para vocês ficarem vendo o que eu estou apontando, mas então eu vou tentar apontar, então prestem muita atenção, meninos e meninas. Beleza? Pergunta número 1. Quais são as características principais de cada etapa do capitalismo e o que as diferencia da atual, né? O que as outras etapas do capitalismo tiveram que a atual não tem, ou a atual tem e as outras não tem? Essa é a pergunta. Uma grande síntese aí sobre cada etapa, as características e tal, é encontrada aí no material que está no Classroom, que é o livrinho de vocês, páginas 10 e 11. Eu coloquei um pedacinho do livro porque não ia dar para ler de qualquer jeito, né? A resolução não ia ajudar. Mas aí vão ter todas as características, tanto etapas quanto quem são os teóricos por trás desse desenvolvimento, né, dessa etapa aí que a gente está estudando. Para ficar fácil de compreender, a gente poderia fazer uma tabelinha. Tipo assim, etapa número 1, né, a etapa do mercantilismo ou do capitalismo comercial. A segunda etapa, o liberalismo ou capitalismo industrial. A terceira etapa, keynesianismo ou capitalismo financeiro, e a quarta etapa, o neoliberalismo ou capitalismo informacional. As principais características. Na primeira, né, um Estado absolutista. O que é absolutista, meu Deus? Rei, rainha, esse povo aí, tá? Coroa. É isso. Protecionismo, né? Cada Estado absolutista queria cada vez mais poder, mais riqueza e assim por diante. Então eles tinham que proteger, né, as suas economias. Então, de certa maneira, conseguia acumular tanto terras quanto materiais preciosos, riquezas e assim por diante. E dessa forma, obviamente, né, o Estado, né, o rei, a coroa, é o principal motor de atuação nos territórios e assim por diante. Então, quer dizer o quê? O Estado intervém muito na economia, né? O Estado é presente. Beleza? O que eles queriam acumular? A gente está falando em capitalismo. O princípio básico do capitalismo é a acumulação. Acumulação do quê? Nessa primeira fase, materiais preciosos. Se a gente pensar o meio geográfico, qual era o sistema técnico que operava na época, né? Era o meio natural. Então, todas as ferramentas, como a gente já estudou isso, são prolongações da mão humana ou o uso, né, de forças da natureza, como os barcos à vela, como os moinhos e assim por diante, que vão propiciar ao homem a sua produção. Já no capitalismo industrial, né, a gente tem um anti-absolutismo. A gente vai ter a negação do Estado absolutista como um ponto inicial para funcionar esse esquema aí. Quem tiver curiosidade ou ainda ficar meio confuso nessa parte dessa mudança aí do Estado absolutista para o não absolutista, a Revolução Francesa, esse negócio dos três poderes, eu recomendo aí, tá tendo uma live bem legal da Anitta com a Gabriela Priori, bem massa mesmo, vai explicar esses três poderes, como funciona cada poder e assim por diante. Não é o nosso objetivo aqui, então só para lembrar, são os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, como um primeiro desenho de democracia e de representatividade. O liberalismo, né, ele prega a livre iniciativa, ou seja, cada um faz o que quer com os meios que possui, e a concorrência, né, tendo a ideia aí por trás disso que existe uma mão invisível, que a oferta e demanda vão se equilibrar naturalmente, sem nenhuma interferência alheia e assim por diante. Coisas que passando um tempo a gente vai ver que não são bem assim, mas que naquela época era isso que era pregado, e que o Estado não intervém na economia, né? Um Estado que deve cuidar basicamente ali do domínio territorial e fazer valer os interesses aí além fronteira, né? Mas na economia deixa o bicho solto aí que o bagulho é louco.
Beleza? E o acúmulo, né, o objetivo é basicamente a produção de bens manufaturados ou industriais e sua consequente produção de riqueza. Né? Quando você produz qualquer coisa, você, ao trocar essa coisa com outra, você acaba acumulando riquezas. Nesse caso, não é para o Estado que se acumula riqueza, mas sim para as pessoas ou para os donos do meio de produção. Beleza? Meio geográfico, como que o espaço é produzido através do meio técnico. Né? As invenções técnicas, principalmente a máquina a vapor, vão ser responsáveis aí pela maior parcela, a maior capacidade de transformação do espaço geográfico nesse instante. Terceira fase, o capitalismo financeiro ou keynesianismo, né, vai surgir justamente com a crise do liberalismo, né, com a crise de superprodução do crash da Bolsa de Nova York de 1929. Quem tiver dúvida com bolsa, mais uma vez procura Ornelis, é o cara das bolsas, ele entende tudo de bolsa, então ele vai saber explicar melhor isso para vocês. Brincadeiras à parte, o keynesianismo, né, ele vai propor uma solução para o desequilíbrio causado pela crise de 29, que é o quê? Que o Estado deve intervir na economia. Né? Deve ser um sistema democrático e tal, antes absolutista, beleza, tudo igual. Exceto que o Estado é o principal motor de interferência e promoção da economia. É ele que vai evitar a crise, que vai controlar o quanto se pode produzir de determinadas coisas. Beleza? O keynesianismo, só abrindo um parênteses aí, vai ser muito interessante a partir de agora, porque a gente viu que numa situação de pandemia, a presença do Estado, de ter um Estado forte, atuante, ajudando a salvar empresas, fornecendo algum tipo de renda para as pessoas que estão mais fragilizadas na crise, é de vital importância. Né? Então, tudo que era negação disso, hoje acabou se mostrando ineficaz. Né? Então, esperta aí, pô, porque esse é um tema que vai estar voltando aí com toda a força aí, tanto no estudo quanto na prática política cotidiana aí. A riqueza é produzida dessa mesma maneira, só que a ideia, né, da produção de riqueza dentro do keynesianismo é que você vai gerar um estado de bem-estar social, né? Ou seja, você vai gerar, com essa produção de riqueza emancipada pelas iniciativa privada e pelo Estado, a riqueza para a população, que vai toda trabalhando e produzindo e tendo acesso a mais produtos de consumo e uma condição de vida, de certa maneira, bem melhor. Ok? Meio de produção, meio técnico-científico. Por que fala técnico-científico? Porque é justamente nessa época em que a ciência se incorpora aos processos de produção, tanto na inovação quanto ao controle dos meios de trabalho. É importante lembrar disso daí também, que os modelos de organização industrial vão interferir também nesse processo. Né? A gente vai ter o Fordismo, que ajuda a formular essa nova concepção, já que Ford defendia que todo trabalhador da sua fábrica era um potencial consumidor dos seus produtos. Ou seja, o cara que fazia o carro poderia comprar o carro. Na fase anterior isso não era possível. Né? Se produzia muito, se produzia em grande escala, só que o trabalhador era explorado ao máximo e não tinha essa visão. Ok? E o último período, né, o período o neoliberalismo, né, o período atual, que a gente pode chamar assim, né, o capitalismo informacional, né, mantém o sistema democrático de divisão dos três poderes, ok? Mas busca um Estado que só atua em setores estratégicos para o capitalismo, ok? Ou seja, ele deve garantir a livre concorrência e estabilidade monetária. O resto sai fora, Estado não forneça nada para a gente. E é isso que se apregoa a todo momento, né, quando a gente tem essas iniciativas atuais defendendo esse modelo parecido com os Estados Unidos e tal, está se pregando um discurso neoliberal, que é isso daí. O Estado só ajuda a economia a funcionar, não intervém na economia, não tem um sistema de saúde universal, não tem nada disso. Esse é o Estado neoliberal que, em teoria, geraria um grande desenvolvimento, mas que hoje começa a mostrar esses sinais de fragilidade,
principalmente quando se compara com estados com modelo um pouco alternativos, como é o caso da China, que a gente vai estudar mais profundamente aí no decorrer da matéria, mas fica esses alertas aí para vocês ficarem antenados no bagulho, beleza? Esse estado que é mero regulador, e o objetivo do acúmulo, na verdade, ele se concentra não na produção de riqueza, mas no acúmulo de conhecimento, né? Se percebeu que, na verdade, o verdadeiro valor ou a verdadeira capacidade de geração de riqueza está no conhecimento de como fazer a coisa e não necessariamente em fazer a coisa. Por exemplo, um celular, um iPhone, ó. Merchan. O que? Ixi, era. Não quebrou não, tá bom. O que é esse esquema aí? O que é o iPhone? O iPhone é o conhecimento dele, o iOS, o sistema operacional, que não é um objeto, não é uma coisa que fala, tô aqui segurando um iOS. Não, né? Tem um produto com design e tal, mas que não vale nada em termos comerciais. O que faz um iPhone ser diferente de um Motorola? É o sistema operacional, que não é nada, é um código escrito lá e tal, que faz as coisas ser bonitinho, que faz... É isso. A parte do produto não vale nada, ou vale muito pouco comparado ao conhecimento embutido nisso. Isso vale para tudo, né? Então, se vocês olham um carro, né? O carro em si, o valor material dele deve ser proporcional a uns 50%, 60% do seu custo. Mas o valor embutido em conhecimento, na tecnologia desses carros, é o que vai fazer, na verdade, a ampliação de valor desse bem. Beleza? E por isso é chamado meio técnico, científico, informacional. Novamente, um modelo de organização industrial vai interferir bastante nessa transição, que é o chamado toyotismo. A gente vai estudar mais profundamente esses modelos. Mas basicamente, se vocês apontam essas características aí de outras maneiras, é o basicão que se esperava nessa questão. Então é o que se espera que vocês desenvolvam, né, ou tenham desenvolvido. Alguns foram muito bem, outros deram aquele miguezão e copiaram umas coisas da internet e tal, mas em geral a sala inteira conseguiu fazer o básico. Erraram nessa segunda parte aqui. Erraram porque alguns não fizeram, outros não sacaram isso de maneira mais profunda, que é o que diferencia a atual das anteriores. Se a gente olhar aqui, ó, mercantilismo, a gente vai ter um acúmulo material, metal precioso, fácil de pegar. Segundo, industrial, riqueza, não sei o que, material, fácil de pegar. Terceira, mesma coisa, material. Conhecimento, não dá para pegar. Não é algo material. O conhecimento é uma aquisição contínua de como se fazer, de como se produzir algo e assim por diante. Não dá para um país do nada falar, olha, agora eu vou começar a fazer celular. Ele precisa aprender inúmeras outras coisas antes de conseguir, dentro dos seus domínios próprios, construir um aparelho celular em sua totalidade, né? Aprender a fazer o LCD, a retina, a câmera, não sei o que, microeletrônica. Então envolve muita coisa. Então esse conhecimento que na verdade vai ser o grande nicho de acúmulo de riqueza na fase atual do capitalismo. Ok? Qualquer dúvida, vocês dão uns gritos, coloca aqui no comentário os bagulho aí mando outro vídeo. Eu coloquei aí os modelos de organização industrial só para vocês estabelecerem um paradoxo. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. São os modelos de organização que vão ditar. E outro também, esse meio geográfico de produção. É muito importante vocês ficarem antenados nesse bagulho. Esse é o saber supremo dos novos ninjas do IF. Então façam isso, beleza? Seguindo. A apreensão do lugar consiste na inter-relação dos processos local-global-local, considerando exponencialmente o campo de forças estabelecidos entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. Sobre o conceito de lugar, é incorreto afirmar. Incorreto, pô. O que é incorreto? Você tem que achar o incorreto. Tem gente que vai lá, esse tá certo, já sim. Não. Presta atenção na pergunta. Então vamos lá. Compreender o lugar, né? O lugar é
o cotidiano da produção geográfica está sempre nessa inter-relação entre os processos de produção local, nas lógicas globais de produção e acumulação, né? A gente é cercado por produtos de multinacionais, de corporação a todo tempo, e eles são apropriados no lugar e vão ganhando significados conforme o ponto geográfico em que a gente está falando, né? Uma região adquire as informações de um jeito, outra vai adquirir de outro e vai usar isso de outras maneiras, né? Tem gente que usa as batidas do hip hop americano para fazer um funk, tem gente que usa as batidas do hip hop americano para fazer uma música regional. Então a apropriação é sempre dentro dessa dialética, beleza? Então vamos lá avaliar as questões. A. O lugar é tido como intermédio entre o mundo e o indivíduo. Beleza, ponto geográfico é intermédio entre mundo e indivíduo. Neste, a lógica do desenvolvimento dos sistemas sociais se manifesta pela tendência à individualidade. Gente, pensa bem, trabalhando com globalização, o que em geral a gente ouve dentro dos sistemas de produção, dentro das propagandas e tal? Uma tendência à homogeneidade, a aderir a um sonho global, a uma ideia global, né? A gostar do Homem de Ferro, achar o Homem-Aranha legal pra cacete, assim vai. Então, ele não está querendo saber da individualidade, ele está querendo saber de uma globalidade, né? De uma ideia global, de um cidadão global, de alguma coisa que não tem nada a ver com o seu local, com a sua cultura. Então tem sempre a tendência contrária. O que é isso? Isso é aquele momento em que você tem que, entendeu? Ser um ninjão e matar na hora. Tranquilo? Alguns deram umas desviadas, uma boa parte aí acertou. Mas vamos aí avaliar as outras só para ter certeza. É importante justificar as erradas aí pra gente não cair em pegadinhas. A realidade que se constrói no lugar é tensa, global, local, pois se refere a um dinamismo que se recria a cada instante e momento entre os homens, empresas, instituições e meio ambiente construído. Lindo, perfeito, maravilhoso, vá com Deus. C. No lugar, as relações são permanentemente instáveis, em que globalização e localização e globalização e fragmentação são termos de uma dialética que se faz com frequência. Verdade, a todo momento, né, a gente produz o espaço no lugar, no vivido, mas a todo momento a gente está esse diálogo constante entre o global e local, global, local, global, local, global, local. Beleza? Embora não mandem, né? Quem produz o espaço são os homens, mas as corporações, empresas, organismos financeiros e tal, vão guiar, de certa maneira, influenciar de forma pesada como isso é feito, com que objetivos isso é feito e assim por diante. Então, bonitinha também, tá com Deus pra casa. D. Individualização e espacialização produtiva do lugar. Reproduz sua rede urbana, função urbana, estrutura do uso do solo, habitação, renda, segregação social, meios de consumo e informação, o papel do Estado, entre outros. A uma maior globalidade corresponde a uma maior individualidade. Essa é uma que muita gente assinalou aí, achou que estava ninjando, mas tá tudo certo aí. O que quer dizer que uma maior globalidade corresponde a uma maior individualidade? Se eu falar para vocês Nova York, todos vocês já sabem o que cidade de Nova York, Times Square, assim por diante, aquele bagaço todo. Por quê? Porque Nova York é uma cidade global, então o individual dela, da cidade, dos meios de produção dela, do jeito dela ser, dela produzir cultura, é espalhado pelo mundo inteiro. Se a gente perguntar, por exemplo, Ibirité, a não ser que aconteça um bagulho louco, tipo Mariana lá, que arrebentou os bagulhos, as barragens, morreu um monte de gente, não sei o que, que faz o local virar global, se não acontecer nada disso, não, né? Então, conforme o espaço, né, a cidade ou o local consegue ter uma presença cada vez mais global, mais desse espaço individual aparece. Quando é ao contrário, quanto menos global esse espaço é, né, quanto menos articulado com as lógicas ele é, menos ele aparece. Então ele é menos individual, ele é mais global, ele é mais uma homogeneização. Por exemplo, as cidades da região de Irati, né?
não havendo nenhum evento extremo que façam acontecer uma coisa única, como por exemplo a Varginha aqui em Minas Gerais com os ETs, nada disso pode trazer um negócio, olha, ele é global, então, não, né? Mantém uma certa homogeneidade. Fala, a região centro-oeste do Paraná produz tabaco, né? Então joga tudo numa mesma panela, como se as cidades fossem iguais, justamente por essa ausência de globalidade. Beleza? É bem complexo, mas é tranquilo de entender a hora que vocês usam esses exemplos clássicos, como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades globais, que são articuladas com essa lógica cotidiana, né, da globalização. É muito estranho gravar vídeo que as pessoas não respondem, mas tudo bem. Ao revisitar lugares no mundo atual, encontraremos novos significados, novas identidades, pois esses são construídos no cotidiano, no mundo vivido, e se considera as variáveis, objetos, ações, técnica, informação e tempo. O espaço é dinâmico, né? E o lugar, sendo um pedaço desse espaço geográfico, ele é igualmente dinâmico. Então, a cada momento, a cada instante, o espaço, assim como o lugar, que é esse espaço apropriado, vai se transformando. Beleza? Então tá certinho a letra A de amor. Nesse daqui, muita gente viajou na maionese. Mas tá bom. O que era para pensar? Setinha verde. Que fase da industrialização a gente está falando? Primeira fase, início, né? Primeira revolução industrial. Então vamos pensar, né? A primeira revolução industrial ela vai começar na Inglaterra, lá, Reino Unido, como está aí na figurinha, 1750, 1760. A primeira revolução industrial ela se torna madura, ela se dissipa, se toma conta de todo o território inglês ou do Reino Unido quando? Lá por volta de 1850. Então, o verdinho e o vermelhinho aí que a gente está vendo, os dois vão se referir à primeira revolução industrial, né, como uma etapa de domínio técnico importante para se desenvolver as demais etapas. Então a gente olha aí, ó, Reino Unido, quando começou, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Rússia, Argentina, México, Brasil está nesse mesmo bolo, Argentina e México, a gente começa lá por volta de 1929, 25 e tal. E mais tardio, China e Índia nesse aspecto, né, tendo o início da industrialização. A maturidade industrial é quando essa industrialização perpassa todo o território e o país domina as características básicas da primeira revolução industrial, ou seja, a indústria de base. Dominou a indústria de base, você consegue ter uma maturidade industrial, você consegue ter as condições de desenvolver os demais ramos da indústria. Ok? E a sociedade de consumo, que é a transformação social para a segunda revolução industrial, para a ideia do Fordismo, da produção em larga escala, que diminui o preço e faz todo mundo conseguir ter acesso ao bem, né? Essa segunda revolução industrial, né, ela vai conseguir atingir primeiro os Estados Unidos e depois principalmente os países ali destacados como Reino Unido, França, Alemanha e tal. Já Argentina, México, Brasil vão conseguir ter essa maturidade industrial lá por volta dos anos 60 e 70, junto com China e Índia também, né? E começam a alçar alguma tentativa aí de industrialização mais pesada, mas a gente vai estudar os percalços específicos de cada país. Então, como você vai analisar o período técnico? Então, verdinho representa o quê? Início do processo do meio técnico, né? Vermelho, quando esse meio técnico, né, se espalha pelo território, ou seja, o meio técnico, primeira revolução industrial, como queiram chamar, toma conta do jeito das pessoas produzirem um espaço, quando chega nesse ponto vermelho. Já o ponto azul marca o início do processo meio técnico-científico. Então, o jeito de se produzir o espaço nessas sociedades, é chamado de sociedade de consumo porque se produz em massa, inicia dentro dessa fase aí para cada um dos países citados. Beleza? Basicamente a reflexão que se tinha a ter, né, era isso. Se vocês olharem vamos voltar aqui, ó.
Nessa mesma página 10 ou 11 aí do livro, aqui embaixo, espera aí, aqui, se vocês descerem a página aí do livro, vocês vão ver uma linha do tempo. Nessa linha do tempo dá para ter ideia das inovações que vão surgindo e como as sociedades vão capturando. Alright? Então aí, mais uma de amor e tal, esse daí bem tranquilo. Essa daqui foi muito acertada, então parabéns a todos os meus alunos queridos que não caíram em pegadinhas bobas e provavelmente não se corromperam ao Google. Mas vamos lá, né? Aí mostra a cobertura da CNN, né? O que uma agência de notícias quer fazer no mundo inteiro, né? O que elas procuram, né? Essas grandes agências de informação, né? Divulgação de diferentes perspectivas dos problemas mundiais? Não, né? Uma rede vai apresentar notícia a partir daquela vivência, daquelas experiências e daquela ideia que eles têm de mundo. Então, sempre quando vocês ouvem um noticiário, não se iludam achando, nossa, ele está mostrando todos os lados da história. Não. A partir da perspectiva dele, a notícia é apresentada com base nos interesses aí que não dá para mensurar dentro de uma só corporação, mas dentro de todo um conjunto ideológico que as envolve. Beleza? B. Mantém independência entre conteúdo e interesses geopolíticos. Não pode! Como assim? Muito restritivo, a independência. Não. Todo mundo tem interesse. Então já para aí. Contribuem para a criação de uma cultura mundial, desenvolvendo a padronização das percepções de conjunturas internacionais. Aí, muito simples, não é à toa que todos acertaram, vocês são maravilhosos. Beleza? A D, que corre um risco de errar também. Favorecem a criação de um mercado mundial, permitindo intercâmbio paritário. Google, o que é paritário? Igual entre as culturas. Tem um intercâmbio igual entre as culturas? Hein? Obviamente que não, né? A gente sabe o que é Homem de Ferro, Super-Homem e tal, mas ninguém sabe quem é Besouro. Inclusive os próprios brasileiros, que não conhecem um grande herói da sua cultura popular, da capoeira e tal. Então recomendo aí para vocês serem mais felizes e brasileiros, conheçam a história do Besouro, né? Um herói brasileiro e tal. Então mostra que o intercâmbio não é paritário. Na verdade a gente mais consome cultura estrangeira dos grandes agentes do que na verdade existe essa troca igual ou menos desequilibrada como é. Beleza? E forem implantadas para se obter livre acesso à informação, resolvendo o problema do isolamento cultural. Não, né? Óbvio que não, né? As redes não são implantadas para dar livre acesso à informação, mas sim para levar a permanência de interesses geopolíticos e assim por diante para o mundo inteiro. Beleza? Essa estava bem tranquila. Então, C de coração. Agora uma grande citação de Milton Santos. A construção do espaço é obra de sua sociedade em uma marcha historicamente ininterrupta. Quer dizer, a história não para, o espaço é continuamente transformado. Continuando. Não basta dizer que o espaço é resultado da acumulação do trabalho da sociedade global. Não é só isso, ele é mais do que isso. Pode dizer isso e ainda assim trabalhar com uma noção abstrata de sociedade, onde não se leva em consideração o fato de que os homens se dividem entre classes. A sociedade se transforma em espaço através de sua distribuição sobre as formas geográficas, e isso ela faz em benefício de alguns em detrimento da maioria. É aquela historinha que eu falei para vocês que não dá para todo mundo ser milionário, né? Ostentar uma vida de milionário lá com iates, não sei o quê, porque obviamente para você ter essa vida
luxuosa, você precisa de pessoas mais pobres que você para estar trabalhando para você. Então, a origem básica, né, do capitalismo é a desigualdade. Então, sempre vai acontecer isso, né? Para existir um cara muito rico, um milionário, um bilionário, precisa existir uma grande quantidade de pobre ali para trabalhar para ele, para desenvolver esse acúmulo e essa sustentação aí, beleza? E dessa maneira, né, ela também faz os homens se separarem entre si, né? Então vamos pensar nas cidades, casa de rico, casa de pobre, como cada uma é estruturada, né? Só pensar mansão, garagem para 6 carros e tal, e pensa uma casa mais humilde, mais popular, que muitas vezes não tem nem garagem. Desculpem. Não tem nenhum quarto por pessoa aí, assim por diante. Então mostra uma diferenciação no próprio espaço, mesmo sendo de uma mesma cidade ou cidadãos comuns. Essa diferenciação está sempre presente. Dessa maneira o espaço, né, ele é uma mercadoria, né? A parte do espaço é mais interessante, tem mais valor, e outra parte do espaço é menos interessante, tem menos valor. Então, pensando nisso, como isso é visto dentro das áreas urbanas brasileiras? E assinale a alternativa incorreta. Lembre-se, destaquei em vermelho e tal, mas presta atenção quando está fazendo essas coisas, meus picorruchos. Coloquei lá pequenininho. Então vamos avaliar aí as alternativas. O valor do espaço diferenciado entre classes sociais fica evidente pela divisão presente em muitas cidades, nas quais a periferia é ocupada pelos excluídos, concentrados em loteamentos clandestinos e nas favelas. Qualquer grande cidade que a gente vá visitar, a gente vai perceber isso com grande clareza, né? As populações mais humildes daquela cidade ficam com os espaços menos privilegiados. Então, beira de rio, local muito distante, local sem asfalto, sem as infraestruturas e assim por diante. Então tá tudo certinho aí, beleza. A violência, subproduto da desigualdade social, provoca a internalização da vida urbana, isto é, a segregação dos habitantes em ambientes protegidos. Verdade também, né? Quanto mais violência uma cidade apresenta, né, é mais comum a gente ver a presença de condomínios fechados, de prédio, de segurança, de arame farpado. E quanto menos essa violência se torna evidente, consequentemente menos desigual é aquela cidade, né? Então fica mais tranquilo de perceber essas diferenças. Quem é da região aí de Irati e se deslocou algum dia para algum centro maior, como Ponta Grossa, como Curitiba e assim por diante, pode atentar a isso, né? Ver isso na prática, né? Como os muros aumentam, como as cercas aumentam, como a vigilância aumenta com câmeras e assim por diante. Então tá certo também. Na última década, e como consequência da globalização, as diferenças entre classes sociais têm diminuído. Fato comprovado pela socialização do espaço da cidade. Gente, como assim? Chama o ninja. Não. Né? A diferença entre as classes sociais tem cada vez aumentado. Quem não deu migué em mim e assistiu aquele documentário do Milton Santos vai ter observado num trecho que fala da diferença de ganhos de um tanzano para um norte-americano, né? Que na década de 50 a diferença entre um e o outro era 36 vezes. Hoje, 100 e tantas vezes. A diferença do salário médio das pessoas é isso, né? Isso comparando em situações extremas, mas dentro da cidade e assim por diante a gente consegue perceber. As diferenças só aumentam com a globalização, né? Porque, por exemplo, alguém que tem acesso aos meios de comunicação como nós aqui que estamos fazendo essa web aula, já temos uma grande diferença de alguém que não tem nenhum computador em casa, não tem acesso à internet. Imagina o nível de oportunidades que são desprezados a essa pessoa. Beleza? Então essa tá incorreta, né? Então as diferenças entre classes têm aumentado. E aí, só para ter certeza, em alguns grandes centros como Curitiba, os vazios urbanos constituem uma reserva de valor para especulação imobiliária, enquanto certas áreas da periferia são intensamente ocupadas.
qualquer grande cidade, né? Não precisa nem ser um grande centro urbano. Se vocês forem a Ponta Grossa, por exemplo, lá vocês vão observar com grande clareza grandes lotes, mesmo no centro da cidade, que estão servindo ali mais para especulação imobiliária do que para o assentamento humano, né? Então, mesmo tendo espaço na cidade vazio, ele é usado por uma reserva de valor, algo que vai valorizar. O terreno vai valorizar muito, eu vou ficar rico e tal. Alguém tá pensando nisso, e isso, obviamente, né, faz o valor médio do imóvel subir, então quem não tem condição fica cada vez mais longe da cidade. O mesmo acontece em Irati. A gente tem grandes terrenos no centro de Irati que não estão ocupados, são apenas uma reserva de valor para especulação, que fazem com que novos moradores tenham que procurar outros locais aí, cada vez mais afastados aí, do centro social. Beleza? Então vamos lá, seguindo. Então tá aí, ó, grifadinho no diminuído. Não diminui, aumentou. Assinale todas as alternativas que podem ser consideradas como paisagens culturais. O que são paisagens culturais? Sinônimos, repitam comigo mentalmente. Isso. Quem pensou na mesma sequência maravilhosa para esse transmimento de pensação? Paisagens culturais, humanizadas ou antrópicas. Que bonito isso. Beleza? Então, quais são as paisagens humanizadas ou culturais aí que a gente tem nesses exemplos? Vamos. Professor, não consigo ver. Então já não vai ver, entra lá no Google, sabe Google? Vai lá, digita lá, parque ambiental, imagens. Aí olha lá e analisa a imagem. Então eu vou fazer isso por vocês, ó. Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade. A gente tem o Parque do Ibirapuera, o Jardim Botânico de Curitiba. A paisagem é natural humanizada. Tem mais coisas humanas ou naturais aí? Obviamente humanas, né? Olha o lago como é desenhadinho, curva, tem até um jato. Né? Não é uma baleia lá, o Free Willy jogando, não. É um jato mecânico que faz o bagulho ser bonito. O outro as flores, tudo em linha, retinha, fazendo desenho. Natureza é assim, gente, eu gosto de coisa reta só. Não, natureza é toda, né, malemolente e tal, tem os ventos, né, como uma onda no mar e tal. Então, obviamente, um espaço urbano criado, né? Então, criação é humana. Ok? Então, essa é humana. Reserva ambiental numa área rural. O que é uma reserva ambiental, ou também chamada de reserva legal? É uma área do imóvel que tem que ter a vegetação natural, né? e não pode ser explorada se não for através de um manejo sustentável. Ou seja, tem uma parte lá que é natural, que já estava lá preservada. Essa área aí que está lá preservada, ela é uma paisagem natural ou humanizada? Seria esse trechinho lá, aqui, ó. Estão vendo? Ó? Tudo isso que vocês estão vendo na imagem é uma propriedade rural. Se eu estou falando só da reserva ambiental, essa parte cheia de mata aí, uma paisagem humana ou natural? Natural, ok? Estou falando só da reserva ambiental e não da propriedade rural como um todo. Então fiquem atentos a isso. Caiu aqui, vamos lá. Hotel Fazenda reservado para o turismo. Uma imagem exemplo aí, dá para ver que, né, naturalmente ou obviamente humanizada. Floresta equatorial não ocupada pelo homem, essa está de graça, não pode errar. Se errar, merece se dar uma chinelada. A Havaiana, vem em mim que eu tô. Então, sei lá. E a rua de uma cidade industrializada. A rua, falou a rua, você já sabe que foi o homem que fez paisagem cultural ou humanizada ou antrópica, assim por diante. Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais. Tudo aí está dizendo que é uma paisagem humana. Então, fica firme no conceito que vocês não erram. Ok? Só ter atenção. O que causou mais confusão aí pode ter sido essa reserva ambiental em área rural. Mas prestem atenção no enquadramento, né? Não está falando uma propriedade rural. Não, está falando só da reserva numa área rural. Isso é um exemplo de paisagem natural? Tá lá, o homem não pode intervir, né? Não pode causar, não pode construir lá uma casa. Não, tem que ser reservada a preservação dos recursos naturais, muito embora essas áreas sejam constantemente agredidas. Mas no seu básico, no seu escopo, ela tem que ser puramente natural. Alright? Seguindo,
Então tá aí, ó. O gabarito. O que tem o rostinho, o smiles, é humanizada. O que tem essa florzinha estranha é natural. Ok? Quem tiver com os conceitos em dia, na ponta da língua, não erra isso daí. Mas quem tá com alguma coisinha aí, dá uma verificada melhor, ilustre e assim por diante. Vamos para a próxima. A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo com o atual. A partir dessa afirmativa do autor, é correto afirmar que espaço e paisagem se diferenciam, porque o espaço é uma produção social, enquanto a paisagem predomina os elementos natural. Não. Gente, paisagem tem dois tipos. Paisagem é muito mais do que se vê. Tem dois tipos diferentes: natural e humanizada. Então aí tá falando que a paisagem só é natural. Então, o que vocês têm que fazer? Já era. B. Na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais. Tá lindo até aí. Bem como formas novas e antigas que nos revelam sucessivos passados. É basicamente o que está escrito lá em cima. Através de suas formas, criadas em momentos diferentes, porém coexistindo com o atual. Linda. B tá tudo certinho, mas vamos com calma. A gente já sabe que a B tá certa, guarda a B no bolso e continua avaliando. A paisagem é a forma estática, parada. Paisagem não muda. Não. Paisagem, como o momento do espaço geográfico, ela está sempre em transformação. Então, obviamente, tá errada também, né? Lembra, quando o bagulho é estritamente restritivo, o que vocês têm que fazer? E já era. Beleza? B. A paisagem tem significado apenas panorâmico, apenas para ficar vendo, pois ela é destituída de conteúdo social. A paisagem não tem gente. A paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual de quem os observa. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. Não! Gente, território brasileiro. A gente consegue ver o território brasileiro. Eu malemar vejo aqui o território da cidade que eu estou nesse momento. Se olhar pela janela, subir no ponto mais alto e tal, não vejo onde acaba, não dá para saber. Então não é delimitado pelo alcance visual. A paisagem, sim. O território, não. Né? A paisagem é até onde alcança a visão, onde até os nossos sentidos conseguem perceber. O território não. O território é onde a relação de poder, a relação jurídica entre Estado, entre pessoa é delimitada, mas não dá para ver. Né? O território da Claudete tá lá. Olá, tô trabalhando. Você não sabe exatamente ali, olha, Claudete termina ali 2,5 metros ali da esquina. Não, pode ser 2,5, 2,60, depende muito do cliente, do que vai estar acontecendo ali. Então tá errado também. Então só pode ser a B de beijo. Beleza? Eu não coloquei o xizinho aí, mas vocês conseguiram matar. Boa parte da turma acertou, então congratulations para todos. Estão se tornando grandes ninjas. Explique com suas palavras os conceitos de território, lugar e paisagem, destacando suas variáveis, ilustrando com exemplos. Ilustrando com exemplos, turma. Quando eu falo ilustrando com exemplos, você dá exemplo. Muitos não deram exemplo, muitos não falaram todos. Presta atenção na pergunta. Então vamos lá. Primeiro, território. E outra também, gente, com suas palavras. Quer dizer assim, pode falar de maneira simples, não precisa copiar do caderno. Não, fala com as suas palavras. Então eu vou tentar colocar aqui o mais basiquinho, assim, como se fosse com as palavras de vocês. Então o que é o território? O território é o espaço apropriado. Ou seja, formada por e a partir de relações de poder. Então qualquer porção do espaço que é apropriada, né, o espaço geográfico como um todo, porção dele que é apropriada por e a partir de relações de poder, é um território. Ele tem dois tipos. O funcional, que se refere ao Estado-nação, Brasil, Argentina, Paraná, Irati, Imbituva, até Rio Azul. Rio Azul é um território. Meu caro, Rio Azuzense.
é um território, tem orgulho. E assim todas as outras, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de preconceito com isso, é só uma piadinha. E o simbólico, pessoas e organizações, né? É aquele território que ele é fluido. Então a gente chama ele de territorialidade, porque ela é fluida, que ela muda. Então territorialidade é essa ideia de constante mudança. Então tem a Claudete, né, que trabalha na esquina lá, que todos vocês já conheceram. Os territórios do tráfico de drogas, que estabelecem dono de determinado morro, de determinado outro morro, não sei o que, e ali estabelece uma relação de poder, né, mesmo estando dentro de um território soberano como o Brasil, assim como a Claudete está no território soberano, mas também faz sua territorialidade acontecer. O feirante, que vai na feira, ocupa um determinado território num tempo de aula, os lugares na sala de vocês, que também são territórios, né? Ou melhor dizendo, territorialidades, são territórios simbólicos, beleza? Simbólicos porque eles mudam com o tempo, eles podem deixar de existir. Os outros já é mais difícil deixar de existir, tem que ter uma guerra, bomba nuclear, uns bagulho muito louco para acontecer, então geralmente eles não mudam, ou não mudam tanto, ou nem com tanta frequência assim, beleza? Vamos pro segundo, lugar. Lugar é o espaço vivido, então a gente está sobre o espaço geográfico aqui, tendo nossa vida e assim por diante. O lugar é o espaço que a gente usa, o espaço usado, né? O espaço cotidiano é o lugar geográfico. E ele só é desse tipo, né? Unicamente simbólico e afetivo. Então ele é esse espaço usado que a gente estabelece relações com o espaço. Então a casa que você tem um afeto de estar no quarto tranquilo, tomando um solzinho na orelha e tal, praça, escola. Então qualquer coisa que tenha afeição é um exemplo aí de lugar geográfico. E assim cada um vai ter o seu lugar geográfico. É um conceito muito individual do uso. Beleza? Bem tranquilo esse também. E a paisagem, que dá uma confusãozinha, mas vamos prestar atenção. A paisagem é a percepção multissensorial, ou seja, todos os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, do espaço geográfico. Essa percepção imediata é a percepção da paisagem, a percepção do espaço geográfico. A gente chama de paisagem porque o espaço ele é mais complexo que a paisagem. No espaço geográfico tem coisas que a gente não está vendo acontecer. Né? Tem os fluxos de informação e assim por diante, os fluxos econômicos que estão acontecendo aqui. Ó. Vocês estão vendo passando atrás de mim? Não, ninguém vê. Né? Porque vocês só estão observando necessariamente aí a paisagem. Né? O espaço geográfico tem essa característica de terem coisas imateriais acontecendo a todo momento, que são os fixos e fluxos, né? Ou sistemas de objetos e sistemas de ação desculpem, conforme a gente já estudou. Alright? Paisagem tem dois tipos, né? Paisagem natural, predomínio de elementos naturais, e paisagem cultural, humanizada ou antrópica, lembrando que são sinônimos, palavras que têm o mesmo significado, né? Que tem o predomínio de elementos humanos, de construções, objetos e assim por diante. Bem tranquilo. Atenção no esqueminha aqui, ó. Percepção imediata, tá? Pra vocês ficarem atentos com isso. Por quê? Porque a paisagem ela também é retratada por materializações, né? Uma fotografia, uma pintura, uma gravação de vídeo, áudio e tal, não sei o que está capturando a paisagem. Mas não está sendo imediata. Ela foi imediata, mas deixou de ser, ela ficou no tempo. Quer dizer o quê? A paisagem ela tem data, né? Ela tem essa percepção de data. O espaço tem essa percepção dinâmica. A paisagem tem essa ideia de data. Então, ela vai representar tudo que aquele espaço geográfico acumulou até aquele determinado ponto, né? O espaço não tem essa característica temporal. O espaço é um contínuo de transformação e dinâmica. Ok? Milton Santos vai dizer até esse negócio interessante. O espaço é acumulação desigual de tempos, né? Por quê? Porque o espaço ele continua acumulando era, período, milênio, década, não sei o que. Tudo que vai acontecendo vai explodindo uma montanha, não sei o que, vai subir no mar geleiro, não sei o que. O homem transforma, destrói a montanha, não sei o que. Tudo que acontece vai ficando marcado no espaço geográfico, né? Acaba resultando nesse mundo atual. Então o espaço é sempre esse produto histórico. A paisagem não necessariamente, embora ela seja a percepção imediata, ela pode ser datada, né? Então ela é a percepção imediata em um determinado momento. Deu pra entender? Deu pra entender, ou não deu, não deu, não deu. É verdade, é isso mesmo. Beleza?
foi isso. Bom, gente, espero que tenha dado aí para dar uma revisãozinha. Vamos ficar atentos que a ideia, né, dessas atividades pedagógicas não presenciais dependem muito da responsabilidade de vocês em promover o aprendizado, o treino e assim por diante. Não se preocupem em termos avaliativos, né? A proposta é que, né, vocês cumprindo esses objetivos aí que a gente vai colocando aos poucos, né, com essa autonomia, vocês já consigam aí alcançar uma conceituação legal, e a gente deixa, né, um momento para avaliar o aprendizado quando a oportunidade presencial acontecer, né? Então a maior parte do conceito de vocês virá dessas atividades não presenciais, mas o que vai diferenciar um C de um A vai ser um momento presencial, né? É um jeito de transmitir a responsabilidade para vocês. Então façam um caderno eletrônico, que vai ser parte importante desse momento presencial, e também continuem se preparando aí para a gente ter sucesso nisso. Professor, mas tal aluno colou. Cara, vai ter esse momento aí em que essa independência vai ser importante. E como vocês vão ser os responsáveis pelo sucesso do aprendizado, então a responsabilidade de cada um, beleza? Saudade de todos, um abração e até a próxima.